O voto distrital, que não é uma característica da tradição histórica da legislação eleitoral brasileira, tendo vigido em alguns períodos muito curtos, digamos assim, ele é um voto que tem a vantagem de ligar o eleitor com o seu representante e, de certa maneira, controlá-lo, né? Aumenta o grau de confiabilidade, de conhecimento e, claro, de controle sobre o parlamentar por parte do eleitor, né? Mas tem uma imensa desvantagem. É um voto que elimina a representação da diversidade político-ideológica na sociedade. O voto majoritário ele é bom para um sistema bipartidário, onde os partidos se revezam no poder. E não há grandes contradições na sociedade. É uma relativa homogeneidade social, cultural, econômica, etc. Para um Brasil, que é um país que é desigual, econômico, cultural, geográfico e politicamente, o Brasil não se adequaria ao regime majoritário ou distrital de jeito nenhum, em função das imensas disparidades que existem no Brasil. Eu sou de opinião que se fosse mudar o regime eleitoral brasileiro, e é preciso pensar muitas vezes antes de fazer essa mudança, teria que se adotar um modelo misto, que é mais ou menos o modelo que vige na Alemanha. Que é um modelo, uma parte é eleito pelo voto proporcional e contempla a representação das minorias, e uma parte pelo voto majoritário ou voto distrital, que é o seguinte: quem teve maioria simples leva tudo, aí leva as cadeiras todas. Porque aí evitaria realmente de mexer radicalmente no regime eleitoral brasileiro e municipalizar as eleições no Brasil. Tornar as eleições menos ideológicas, menos politizadas, como costuma acontecer com o voto distrital ou o voto majoritário. Né? Empobrece muito ideologicamente as eleições. Né? O outro ponto crítico é a questão dos partidos políticos, da organização dos partidos políticos. Nós, no Brasil, votamos nos candidatos, independentemente da posição relativa que eles ostentam dentro da chamada lista partidária. O que está embaixo, por exemplo, da lista pode ser o mais votado ou pode ser aquele que seja eleito, e vice-versa. Esse sistema ele é ruim porque ele prejudica muito o partido, a legenda, né? Não valoriza muito a legenda partidária, ele valoriza o político, a pessoa do político. É uma espécie de uma fulanização do voto, que é muito comum nas eleições proporcionais, para vereador, para deputado, porque você vota na pessoa, independente de qualquer programa e qualquer coisa. As eleições majoritárias para prefeito, governador, presidente são eleições um pouco mais politizadas. Você vota num conjunto de ideias, um partido, etc. As eleições proporcionais é um Deus nos acuda. Os candidatos escondem os partidos. Alguns simplesmente escondem o nome dos partidos ou da coligação. E aí você vota no Joãozinho da Cavalaria, Pedro da Burra, no Antônio do Salão de Beleza, e por aí vai. Essas eleições mais despolitizadas que se conhece. Então, a proposta que existe é substituir o voto no candidato, no voto numa lista fechada, organizada pelo próprio partido, de forma que você não vota em A, em B e C. Você vota na lista com a ordenação de prioridades que ela traz, já com os nomes. Esse é um problema para nós brasileiros. Primeiro porque contraria toda a tradição dessa alta personalização dos partidos e dos próprios candidatos. Os partidos brasileiros têm uma baixa taxa de institucionalização. No geral, são partidos de chefes, de oligarcas, de donos, ou daqueles que alugam os partidos. Não são partidos institucionalizados. Não sobrevivem
à margem dos nomes, dos grandes nomes, digamos assim, né? Desses partidos, que no geral são os presidentes dos partidos. Ora, votar numa lista fechada seria dar total confiança aos oligarcas, os maiorais dos partidos, que é quem de fato organizam a lista. E aí você teria que aceitar naturalmente a ordem dos candidatos da lista previamente organizada pelo partido. No caso do Brasil tem um perigo, porque dado o grau de oligarquização desses partidos, alguns candidatos jamais entrariam nessa lista fechada. E se entrassem, jamais se elegeriam, porque ficariam só na ponta, bem na parte de baixo. Não haveria a liberdade dos novos candidatos, com poucos recursos, inclusive, se elegerem, porque dependeria muito da organização dessa lista, de onde estariam esses novos candidatos. O processo de renovação dos partidos seria menor, muito menor do que é hoje. Hoje, a pessoa pode ser eleita na primeira eleição do seu partido, dependendo do quórum, dependendo do coeficiente eleitoral, da coligação em que ele se meter, e assim por diante, né? Talvez aí também a solução seria adotar um modelo misto. Parte você elege pela lista, parte você elege pelo conhecimento que você tem dos candidatos. Seria uma possibilidade de tentar contornar esses problemas. O último ponto dessa reforma eleitoral que eu gostaria de tocar é a questão das coligações. Há uma crítica que ela é reiterada já há muito tempo de que as coligações nas eleições proporcionais, elas falseiam, traem a vontade eleitoral da sociedade. Porque políticos menos votados terminam sendo eleitos em detrimento de políticos muito mais votados, que têm muito mais representação. É muito comum acontecer isso. Muito comum mesmo. Políticos serem eleitos sem nenhuma representação. Nenhuma. Beneficiados pela coligação eleitoral. Não é? O nosso atual regime ainda permite essa coligação nas eleições proporcionais, mas eu tenho a impressão que qualquer reforma digna desse nome deve derrubar provavelmente essas coligações para as eleições proporcionais. Para as majoritárias, deveria caber aquilo que já foi decidido por uma instrução normativa do TSE, que é a verticalização das coligações. Não permitir que haja coligações nos estados e municípios diferentes das coligações nacionais. Isso aí, essa dissimetria, ela provoca uma causa, uma desorganização completa do sistema político eleitoral brasileiro. Né? Um verdadeiro, uma casa de mãe Joana, né? Uma coisa que ninguém se entende. Os adversários no município vão estar coligados no estado ou coligados a nível nacional, o que de fato provoca uma confusão grande na cabeça dos eleitores. Né? A meu ver, eu acho que deveria ser mantida a verticalização para as eleições majoritárias e a proibição de coligação para as eleições proporcionais. Esse é o meu ponto de vista.